Hoje vai ser um vídeo assim. Enquanto eu lavo louça, a gente conversa, pode ser? Ok. Deixa eu virar mais pra cá pra vocês me verem. Aí, legal. Bom, vamos lá. As pessoas andam confundindo muito o minimalismo com o veganismo. E aí, o que que acontece? Veganismo não é minimalismo. São duas coisas muito diferentes uma da outra. Então, assim, tem pessoas na internet confundindo isso e dizendo que todo vegano é minimalista e que o veganismo ensina as pessoas o minimalismo. E assim, veganismo, claro, você vai, quando você se torna vegano ou vegetariano, você começa a repensar algumas coisas na sua vida, tá? Mas eu, por exemplo, comecei a repensar o consumo de carne, a questão dos animais e tudo mais, e do meio ambiente. Então você começa a pensar e a pesquisar o quanto esses tipos de alimento fazem, esse tipo de alimentação faz mal não só para o nosso organismo, mas também para o meio ambiente. E aí, o que acontece? Tem gente dizendo que quando você é vegano, consequentemente você é minimalista. Ou quando você é minimalista, você tem que ser vegano. E não, são duas coisas totalmente diferentes e não são ligadas uma à outra. E tem gente querendo colocar o veganismo dentro da caixinha do minimalismo. E isso é muito perigoso, porque assim, antes é, o vegano comia só alface, era um estereotipo criado que vegano só comia alface. Para ser vegano, você tinha que ser hippie. Isso foi um estereotipo que foi criado, tá? Então, para ser vegano, você tem que ser hippie, para ser vegano, você tem que comer só alface, entendeu? Foi criando esses estereotipos, o que prejudica muito o movimento. Então, assim, agora o veganismo dita o minimalismo, né? Eu vi uma influenciadora, é, ela não se diz influenciadora, tá? Ela falou que, ela falou assim que o veganismo a ensinou muito, né? O veganismo a ensinou muito e que ela era muito grata porque ela diminuiu o consumo, o consumismo e encontrou o minimalismo através do veganismo. E que o veganismo tinha ensinado isso para ela. Mas eu não. Tá, pode ser, ok. Mas aí eu fiz um comentário e a pessoa perguntou para mim: Ah, mas todo vegano não é minimalista? Ou, né, ou vice-versa? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu achei um pouco assim, irresponsável dessa pessoa falar sobre isso dessa forma. Por quê? O veganismo ele não ensina você a ser mais consciente com o meio ambiente. Não necessariamente. É lógico, só você diminuir o consumo de carne na cabeça do vegano e do vegetariano, com certeza e também dos cientistas, você tá, claro, óbvio, provado, ajudando o meio ambiente. Mas isso não tem nada a ver com o minimalismo, que também tem questões e pautas dentro do meio ambiente que são válidas. Por exemplo, você trocar um item de plástico por um item que seja durável, que seja de inox, até pela nossa saúde, isso é muito melhor. Só que eu, por exemplo, fui conhecer o conceito de minimalismo depois de quantos anos aí sendo vegana? Vegetariana eu fui por 6 anos e agora eu tô há um ano vegana. Só que foi uma transição, então assim, dentro dos quinto ano já era bem 90% vegana, assim, não era 100%, mas eu já não consumia mais ovo e leite com a frequência quando eu iniciei no vegetarianismo. E assim, fui descobrir o conceito do minimalismo agora. Ah, mas então é porque agora você é vegana? Não, foi porque eu comecei a estudar sobre o consumismo, tá? Para quem não sabe, eu, Gisele, nunca achei o consumismo algo interessante. Isso, Gisele, não tem nada a ver com veganismo e nem minimalismo, tá? Eu não fui uma pessoa, não sou uma pessoa consumista de coisas que eu acho que não tem necessidade, não que eu não consuma, tá?
Eu sou sim. A gente vive no capitalismo, a gente é consumista. Mas de um ano para cá eu fui aprendendo que se eu deixo de consumir, se eu opto por algo de, vamos supor, alumínio, se eu vou no mercado e tem algo para me beber no alumínio e algo no plástico. Se eu escolho o alumínio, eu estou contribuindo para menos plástico no meio ambiente, porque até tinha um dado que já foi encontrado plástico no coração humano. O plástico ele é super agressivo, não só ao meio ambiente, mas à nossa saúde, aos animais também. E eu fui descobrir isso agora, né? Que fui me atentar mais a isso. Mas não tem nada a ver com o veganismo. Eu descobri o conceito minimalismo, né? Então, falar assim, porque o veganismo me ensinou a consumir menos produtos, né? Igual eu não fico utilizando muito shampoo no meu cabelo. E tem específicos que eu utilizo, né? Eu gosto mais dos em barras e tal. Mas não que eu criei outra caixinha. O veganismo me fez criar uma caixinha que é o minimalismo. Aliás, porque o veganismo não é uma caixinha, né? O veganismo, ele visa o quê, então? Ele visa o bem-estar animal. Ele visa que os animais sentem dor, sofrem, e que a gente deveria estar cuidando desses animais, não praticando violência contra eles, já que são seres sencientes, tá? Esse é o veganismo, então, é o bem-estar animal. Então, assim, produtos de origem animal a gente não consome. Mas o que isso tem a ver com minimalismo? Minimalismo é você praticar menos consumismo, é você ter consciência que o consumo exagerado de coisas vai provocar um mal-estar também na sociedade, no meio ambiente. Mas então o veganismo não diminui, então, consequentemente, quem é vegano é minimalista? Não, porque o vegano ele pode ser vegano, mesmo consumindo coisas não testadas e veganas em animais, porque hoje tem tudo, né? E mesmo não consumindo coisas que não são veganas e coisas não testadas em animais, ele consome os que não são testados. Na verdade, ao invés dele consumir coisas testadas e que vêm de origem animal, ele consome coisas não testadas e que não venham de origem animal. Então, assim, então isso não é minimalismo, não, porque a gente consome outros produtos, tá? Que não são testados e que são veganos. Então, assim, isso não o minimalismo é você consumir o menos possível. Então, tem vegano que vai consumir, normal. Consumir coisas normais. Já o minimalista, não. O minimalista, ele pode consumir coisas que são testadas em animais, coisas que não são veganas, mas em menos quantidade, entendeu? Então, ser vegano não é optar por um estilo hippie, super saudável, longe do consumismo e do capitalismo e se enfiar numa bolha. Não é isso, tá? O vegano, se ele optar pelo minimalismo, é opção. Não tem nada a ver, eles não são ligados. O veganismo e o minimalismo, eles podem fazer uma boa junção, mas eles não são ligados, entendeu? Você pode ligar um ao outro e ficar legal. Você pode, quando você entra no veganismo, descobrir novas vertentes, mas um não está ligado no outro. É bom que fique muito claro isso. Veganismo não é sobre consumismo. Veganismo é sobre você aprender a respeitar os animais. Aprendendo a respeitar os animais, você deixa de consumir carnes, produtos de origem animal, e assim vai. Mas aí, de novo, aquela história. Mas eu tô deixando de consumir coisas, então a gente volta pro minimalismo? Não, porque tem produtos também veganos que vão ser equiparados com os produtos que eu usava antes, só que agora veganos, entendeu? Por exemplo, eu acho isso uma irresponsabilidade, tá? Mas, ó, eu tô aqui com minha buchinha, ó, ela é vegetal. Mas por que eu tô usando? Porque é melhor pro meio ambiente, não é porque eu sou vegana, entendeu? Não é porque eu sou vegana. O veganismo, ele não é só sobre alimentação, claro que não. A gente também se preocupa com o meio ambiente, mas não estão ligados, entendeu? O minimalismo e o veganismo não estão ligados. A gente sabe que o maior destruidor do meio ambiente é o quê?
a criação de gado para carne. Se tem consumidor, então a gente tem esses animais sofrendo, o que também prejudica o meio ambiente, né? Mas o conceito do veganismo é a gente pensar, então, nos animais, no bem-estar animal. São seres sencientes que sofrem e que são violentados pela indústria do leite, pela indústria da carne, tá? Então, é a mãezinha lá que separa do filhote, tá? Pra quê? Pra que ela dê leite, né? Ela se separa do filhote, o filhote, ele vai virar o baby beef, tá? Muitas vezes. Ah, mas e as crianças? Então, tem leite vegetal, tem leite vegetal. É super possível ser criança, tá? Ser criança vegana. Até porque o que fazem as crianças que têm, então, alergia à proteína do leite, por exemplo. Então, assim, é estudar e é pra gente não sair falando besteira, sabe? Pra gente não sair falando besteira. É muito complicado você entrar você falar da causa do outro, a luta do outro, sem você começar a fazer uma bagunça ali e repassar isso para as pessoas. Isso é muito preocupante e isso deve ser visto com melhor atenção, porque é muito preocupante você passar uma ideia do que não é para uma pessoa sobre uma causa tão importante, né? Que a gente está visando, então, o quê? A gente quer esses animais livres, a gente quer libertar esses animais desse sofrimento. Então, é muito importante a gente pensar nas coisas antes de gente. Assim, pro vegano, então assim, o vegano também não vai ficar ditando pra você, ai, não vai nisso, não vai naquilo, né? Igual eu vi falando a moça, porque, não pode, por exemplo, ir no rodízio de carnes vegetais, ou vai no rodízio de carnes vegetais. Qual a necessidade disso? Então, assim, o veganismo, ele não dita caixinhas. Tipo, a gente não coloca ninguém numa caixinha e diz, você agora pode fazer isso, você agora não pode fazer isso. Quem se coloca em caixinhas é o próprio ser humano, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, começa aos poucos, vai aos poucos, faz o que te der, no seu pensamento, na sua consciência, mas não misture as coisas, sabe? Não misture as coisas, porque você acaba prejudicando a luta do outro, e aí você acaba interferindo em vidas também, que é a vida desses animais. Então, responsabilidade é a palavra para hoje.